O Alan, né? O Alan se manifestou. Que bom que você está conosco. Boa Todos os noite. outros, Boa noite. Boa né? noite. Bom estar com O você. Boa noite, Cláudio, que Alan. chegou, a Lu, o Longo também estava aí, né? Ah, o Aloysio está ali. Aloysio. Também. Então vamos com a palavra, viu, lindo? Muito bem. Boa noite para vocês. Vou colocar os slides aqui na tela. Eu- Então, a terceira aula que nós estamos aí nessa sequência, e como a Selma falou, acho que eu nunca tinha feito um aprofundamento sobre essa temática, né? Sobre os livros apócrifos. E para chegar nos livros apócrifos, eu senti a necessidade de um percurso anterior antes de estudar o livro tal, né, a Macabeus, né? E para mim está sendo muito bom, é uma oportunidade muito rica e vocês são muito assim generosos e receptivos, né, àquilo que a gente tem, né, colocado aqui. E esse é o último estudo esse ano, né? A gente retoma no que vem. E quando a gente retomar no que vem, a gente vai entrar nos livros, tá? E ao entrar nos livros, a gente vai conhecer, não todos, mas alguns principais, dos chamados livros apócrifos ou deuterocanônicos, que são parte aí da tradição cristã, judaico-cristã, de escritos sagrados, de escritos inspirados, né? E antes ainda de entrar nos livros apócrifos em si, nos livros em si, houve necessidade, percebi a necessidade da formação, de falar da formação do cânon bíblico, né? Por que que nós temos 63 livros, 27 do Novo Testamento, 39 do Velho Testamento? Por que que na Igreja Católica esse número é maior, né? E a Bíblia judaica é uma Bíblia só, equivalente ao nosso Antigo Testamento, que eles não chamam de Antigo Testamento. Então, o que nós estamos fazendo aqui é tentar entender a Bíblia como um livro que é resultado, né, do tempo, da cultura, da literatura, de histórias individuais, de histórias coletivas, histórias nacionais do antigo Israel, de comunidades de fé do primeiro século, contemporâneas de Jesus e dos apóstolos, e um processo de longa duração que serviu para definir um número limite de livros considerados sagrados, inspirados, que formam o cânon, né? Formam o cânon. E, no primeiro momento, eu quero discorrer com vocês, talvez assim, revivendo, né, rememorando algumas questões que nós colocamos para fazer uma ponte com a aula de hoje, que nós estamos falando aqui dos escritos bíblicos, que é um volume significativo, quando a gente fala de escritos sagrados, né, inspirados, canônicos, deuterocanônicos, pseudepígrafos, apócrifos, é um volume enorme de escritos, inumerável, né? Então, esses escritos bíblicos, tá bom? Eles foram resultado de situações históricas, tanto do Israel antigo, do antigo judaísmo, como também do cristianismo primitivo, entendendo o cristianismo primitivo do primeiro século, Jesus, apóstolos, até o terceiro, quarto século, da chamada era cristã ou da era comum. E esses escritos bíblicos, eles também foram resultado do empenho, do esforço de gerações, um esforço secular de conservação de tradições orais, de histórias, de eventos, de narrativas, né? Falamos semana passada quanto à importância da oralidade da memória para a transmissão de histórias, de contos, de acontecimentos que acabaram recebendo uma forma narrativa escrita
e que, com o tempo, foi formando, então, esse conjunto, essa coletânea de escrituras ou de escritos sagrados. Então, foram gerações de escribas, de escritores, copistas, que reuniram essas tradições orais e escolas teológicas, rabínicas, sacerdotais também, do antigo Israel, que foram reunindo, agregando e formando essas tradições, interpretações, instruções sagradas, instruções éticas também, que acabaram recebendo uma validade normativa. Esses escritos, outrora parte de uma história oral, de uma oralidade muito mais vasta, difusa, esses escritos acabaram recebendo uma natureza, um estatuto de validade normativa para a vida, para a ética, para a cultura, para regular a família, os códigos morais, os códigos sociais também. Né? Então, esses escritos foram sendo coletados, reproduzidos, traduzidos e também difundidos. Né? E se há um critério que foi fundamental para definir um cânon, né? Assim, uma regra, um limite correto, né? Vamos dizer assim, um número definitivo de livros, de escritos, foi justamente o uso e o reconhecimento que esses escritos tiveram por parte da comunidade da fé, né? Por parte do povo crente, do povo que fazia parte da aliança, da primeira aliança, da segunda aliança. Então, o tempo foi mostrando a importância, o lugar, a validade desses escritos nos cultos, nas liturgias, nas reuniões nas casas, né? Das chamadas eclésias, né? Do Novo Testamento, né? A igreja que se reúne na casa de fulano, Romanos capítulo 16. As sinagogas também foram importantes espaços para a conservação, transmissão, leitura desses escritos e a checagem, né, a legitimação da importância desses escritos, né, centros de ensino teológico, doutrinário, prédicas, homilias, pregações, ensinos. Então, realmente, o uso e o reconhecimento por parte das comunidades foi, fundamentalmente, um critério que ajudou muito a definir o cânon, um limite, vamos dizer assim, definitivo dos livros que são considerados sagrados e inspirados. Então, um conjunto de escritos que adquiriram importância diferenciada, sagrada, em comparação com outros escritos, pelo uso e reconhecimento das comunidades, foram chamados, então, livros canônicos. Né? E os livros canônicos, para a tradição protestante, evangélica, que vem de Lutero, são os 63. Para a tradição católica, tanto do Oriente como do Ocidente, católica romana, os livros canônicos são mais do que 63. Tá? E aí há diferenças que nós já conversamos um pouco sobre isso. Então, o que é o cânon? Né? O que é o cânon? A ideia de cânon, ou seja, de um padrão fechado, de uma norma, de uma regra, a palavra cânon em si significa régua de medir, isso é mais próprio do cristianismo do que do judaísmo. Isso é mais ancorado no cristianismo do que no judaísmo. O judaísmo acho que é melhor resolvido com relação a isso. São aqueles livros mesmo e não tem que ficar discutindo se é inspirado, se não é. São livros sagrados. A ideia de livro inspirado, de um limite, isso é muito uma disputa também. O cânon bíblico também foi muito produto de uma disputa, inclusive política, né, para definir o número correto de escritos sagrados. Gálatas capítulo 6, versículo 15, essa palavra cânon, aliás, versículo 16, a palavra cânon aparece quando Paulo diz assim: pois nem circuncisão é coisa alguma, nem incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, com este cânon, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. A palavra cânon, né, regra, também vai aparecer somente, além de Gálatas, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 13 a 16, quando Paulo fala
sobre os limites da esfera da ação de Deus, né? E a palavra cânon também surge aí. Só que essa palavra ela vai adquirir outros sentidos com o tempo. A gente sabe que as palavras elas nunca pertencem, elas nunca detêm um só sentido de uso, de semântica, né? Os usos sociais das palavras é um processo histórico e a palavra cânon é uma delas. Então, já no final do primeiro século, né, se a gente for considerar aí Gálatas e Coríntios, escritos dos anos 50, 60, né, aí depois de Cristo, né, por Paulo, provavelmente, já no primeiro século, no final do primeiro século, na primeira carta de Clemente, aparece a palavra cânon tendo o sentido de regras de fé, de padrões de vida cristã, né? E eu quero ler um pedacinho da primeira carta de Clemente, que quase entrou no cânon bíblico também, e ele usa a palavra cânon, dizendo assim, final do primeiro século, ensinem-nas, as mulheres, de acordo com a regra, com o cânon da subordinação, a Olha, honrar o que diz respeito às coisas do lar. Olha aí a visão sexista patriarcal. Cada um de nós, em outro versículo ele vai falar, cada um de nós, irmãos, deve em sua própria tarefa agradar a Deus com consciência limpa e não transgredir a regra, o cânone estabelecida de seu serviço com temor, né? A palavra cânon também, ela vai, já no quarto século, né, 3 séculos depois, se referir, está associada, vinculada a resoluções sinodais, ou seja, quando um sínodo, né, um grupo de igrejas se reunia para tomar uma decisão, essa era uma decisão canônica, né? Para vocês terem uma ideia, a Igreja Católica tem até um direito canônico, né? A coisa é tão forte, essa ideia de uma regra definitiva, única e imutável, né? E isso foi sendo construído no transcorrer da história eclesiástica. Então, resoluções sinodais e escritos que gozam de validade na Igreja, a palavra cânon se expandiu para esses sentidos também. Atanásio de Alexandria, que foi um baluarte da ortodoxia cristã ocidental, desde o Concílio de Nicéia, em 325, em 367, na 39ª 39ª parte da Carta da Festa de Páscoa, um texto que tem, né, que ele escreveu contra os hereges, ele se refere aos escritos canonizados, transmitidos e testemunhados como divinos. E se refere também aos apócrifos, como não canonizados, mas recomendados pela leitura de iniciantes. O Sínodo de Laodiceia, também lá perto dos anos 60 do século IV, estabeleceu que na igreja deveriam ser lidos somente livros canônicos do Novo e Antigo Testamento. Então, acredito que essa ideia que para nós hoje está muito assentada de uma Bíblia, de um limite correto, definitivo de livros, isso não foi consensual. Isso foi sendo estabelecido. E o quarto século foi muito importante, porque, juntamente com disputas políticas, conflitos doutrinários em torno da pessoa de Jesus Cristo, se Jesus Cristo era igual a Deus, se Jesus Cristo era menor ou igual a Deus, se a substância, a essência de Jesus era divina ou era humana, ele era mais divino do que humano, mais humano do que divino. Como é que as duas naturezas se harmonizavam ou não na pessoa de Jesus Cristo? Então, foram séculos de debate cristológico, né? Acerca da pessoa de Jesus, um divisor de águas na história do cristianismo oriental e ocidental. E, em meio a esse debate, paralelamente e atrelado, um debate sobre quais são os livros da Bíblia, quais são os livros corretos, definitivos, que a gente deve reconhecer como canônicos, como inspirados, né? Então, aqui está um cenário, né, que é preciso passar para a gente pensar como é que a Bíblia foi sendo um livro construído, né, e constituído em meio a disputas doutrinárias. E aí, pensando na historicidade do termo, né, o termo cânone servia, portanto, para delimitar
os escritos que podiam ser lidos na igreja. Com isso, deveria ser assegurada, em primeiro lugar, a unidade da igreja e de sua doutrina, preservando-a de outras concepções rotuladas de heréticas. Na história do surgimento da Bíblia cristã, a distinção entre canônico e apócrifo está, por essa razão, intimamente ligada à legitimidade da doutrina e à autoridade de bispos e sínodos. Em outras palavras, quarto século, quinto século, o Império Romano está acabando. Um pouco de história aqui desse transfundo que é importante, né? O Império Romano ele estava no final do século IV, né? Ele está sendo invadido, né, pelas hordas bárbaras, né? E em 50 anos esse império acaba. A única instituição que fica em pé nos escombros do Império Milenar, do século IV, V antes de Cristo, o Império Romano, a única instituição que fica em pé é a igreja, né? E é uma igreja que luta por uma unidade política, territorial, e essa igreja assimila toda a infraestrutura organizacional, a lógica de administração, de gestão do Império Romano. Por isso que o nome é Igreja Católica Romana, de rito romano, de estrutura romana, de organização, de gestão, de lógica do antigo Império Romano. E ter um livro definido, um cânon, era importante para servir ao projeto de uma igreja imperial, né? O cristianismo, que era até o quarto século uma religião perseguida, durante 100 anos ele deixa de ser perseguido para ser perseguidor. Uma religião que se torna a religião oficial do Império Romano no final do século IV, né? E a definição do cânon está dentro desse processo, né? Dessas mudanças importantes. Enfim, é um vasto assunto que a gente pode aprofundar e conversar um pouco depois. Daí que, quando se fala de canônico, existem palavras correlatas, associadas, que são diferentes e que a gente precisa tomar cuidado a partir de hoje, tá bom? Então, para a Igreja Católica, tanto do Oriente como do Ocidente, além dos 39 livros que a gente tem como os únicos inspirados, eles não vão chamar esses livros de apócrifos, eles vão chamar de deuterocanônicos, aquela lista de livros que eu dei no estudo passado, tá bom? Ou seja, são outros escritos canônicos. Livros inseridos naquela versão dos 70, né, que eu falei, da Septuaginta, justamente no período de helenístico romano, ou seja, da cultura grega e da cultura e do domínio político romano. Então, ali, esses livros foram inseridos na coleção, né, que os protestantes não reconheceram, que os judeus também não reconheceram depois, mas que a Igreja Católica assumiu como deuterocanônico, como parte do cânon. Tá? Agora, além desses deuterocanônicos, Judite, Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, né? Alguns fragmentos, existem uma outra categoria também de livros, pseudepígrafos, bom? Tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento, né? Pseudepígrafo já diz que o autor é falso. Não havia essa noção de plágio como nós temos hoje. Então, alguém escrevia um livro e colocava o nome de alguém famoso. Então, nós temos uma lista, e os livros que eu coloquei aqui não são nem, acho que, 10% desses escritos. Para a gente pensar que o cânon bíblico ele foi definido em meio a uma circulação enorme de outros escritos, tanto deuterocanônicos como também de escritos pseudepígrafos, né? De autoria não reconhecida, alguém escreveu, ou um conjunto, um coletivo produziu uma literatura e colocou o nome de alguém conhecido. Então, literatura de Enoque, terceiro e quarto livro de Esdras, Macabeus, Testamentos dos 12 Patriarcas, enfim, é uma infinidade, um universo fantástico de pesquisa, né, de compreensão, para quem gosta de história, literatura, né, e também de teologia. Esses escritos revelam facetas da espiritualidade, da vivência religiosa do povo,
que não se encontra, às vezes, muitas vezes, nos textos que nós temos na Bíblia, como nós temos. Então, pseudepígrafos do Velho Testamento e pseudepígrafos do Novo Testamento também, né? E quando foram, como é que, à medida em que os livros do Novo Testamento foram sendo definidos, né, Atos, Evangelhos, as cartas de Paulo, as cartas gerais, o Apocalipse, uma série de outros escritos também circularam, tá bom? Uma série de outros escritos também circularam. Esses escritos foram chamados de apócrifos, não foram reconhecidos pela igreja, pelo uso das comunidades, né? A palavra apócrifo significa oculto, tá bom? E cristãos antigos usavam tanto a literatura que se tornou canônica, Paulo, Jesus, os evangelhos, Mateus, Marcos, como também usavam esses livros que foram depois definidos como isso aí não serve, tá bom? O Novo Testamento também. Comunidades do primeiro, segundo, terceiro séculos usavam uma literatura que não era só os livros que nós temos hoje, os 27. Tá bom? E eram livros com ensinamentos considerados secretos, né? Ocultos, vamos dizer assim, misteriosos, de fundamento ou de fundo gnóstico. Depois eu explico um pouco essa palavra, que na época tinha um sentido diferente, né? Hoje, do que a gente pode chamar hoje, né? De gnosticismo. Então, é uma literatura mais popular, uma literatura marginal, marginalizada, mas que foi rejeitada, que foi considerada como falsificada, não é? Exemplo do Evangelho de Tomé, Apócrifo de João, não é? E um sem número de escritos, fragmentos, também de Evangelhos de Pedro, não é? Outros Apocalipse, além do de João, não é? Miscelâneas, epístolas e outros tipos de escritos que fizeram parte de uma intensa circulação de narrativas, de histórias sobre Jesus, da infância de Jesus, mas com um fundo teológico, né, gnóstico, filosófico, teológico, gnóstico, que foi uma corrente filosófica que influenciou muito o cristianismo primitivo, né? A gente pega as cartas de Paulo aos Colossenses, por exemplo, Paulo está combatendo essa visão de mundo, essa filosofia religiosa que influenciou o cristianismo e também o judaísmo, né? O chamado gnosticismo, em que a salvação é alcançada a partir de uma ascensão, de uma iluminação interior da gnose, da conquista da gnose, né? De maneira muito simples, eu estou resumindo aqui o que significa isso. Mas esse tipo de religiosidade sincrética do Novo Testamento produziu literatura. E os escritos que nós temos hoje, dos 27 livros, também são, dentre outros fatores, uma reação a esses escritos, esses ensinamentos que rodeavam a igreja. Quando Paulo fala aos Filipenses sobre os rudimentos do mundo, olha, ninguém vos venha a enganar ou enredar com vãs filosofias e sutilezas, conforme a tradição dos homens, rudimentos do mundo. Então, ele está fazendo referência a esse tipo de ensino que foi concorrente e muito forte no primeiro século. E eu diria que muito cristão evangélico hoje, católico também, é gnóstico e não sabe. Mas a gente explica isso depois, a gente aprofunda depois, tá bom? A história, então, vai demarcar assim, perspectivas diferentes, usos diferentes do cânon, tá bom? As confissões, as grandes confissões cristãs, não é, do cristianismo, as igrejas orientais, as igrejas ocidentais, católicas e protestantes, né, se relacionam com a Bíblia, com o cânon, de maneira diferente, tá bom? As igrejas orientais ficaram muito cativas, muito presas às interpretações dos pais da igreja e à tradição da Septuaginta, né? Eles aceitaram os 27 livros do Novo Testamento, mas aceitaram como padrão de escritura a tradução para o grego que tinha sido feita. E se a gente for um dia, né, visitar uma igreja oriental, na Grécia, uma igreja copta no Egito, na Síria, né? Eu visitei uma igreja mais uma vez em Atenas, né, na Grécia, e realmente toda a indumentária, toda
a estética, né? Tudo voltado para essa coisa muito mística, né? O cristianismo oriental foi muito mais místico, né? E o uso da Bíblia no cristianismo oriental, ousaria dizer, né, é muito mais místico, não mágico, muito mais místico do que no Ocidente. O Ocidente estabeleceu uma forma mais racionalista de lidar com o cânon, com a Bíblia, né? E no século IV, outra vez no século IV, né? É um divisor de águas na história do cristianismo, juntamente com o século XVI, né? Jerônimo fez uma tradução do hebraico, do aramaico e do grego, uma tradução de toda a Bíblia para o latim, tá bom? Uma tradução, uma versão, como vocês estão vendo aí nessa imagem, tá bom? A chamada Vulgata. Por que Vulgata? Porque era vulgarizada, que era popularizada. Jerônimo, com toda boa intenção, provavelmente, traduziu a Bíblia para fazer parte, para vulgarizar, para disseminar a Bíblia. Só que essa versão em latim se tornou uma versão hermética, né? Somente acessada por profissionais, por uma elite clerical, dos mosteiros, das ordens monásticas. E é essa versão da Vulgata que vai predominar durante todo o período da Idade Média, né? Todo o período da Idade Média. Então, muito poucos, durante a Antiguidade e o período do medievo, tinham acesso aos textos originais, mas era aquele cânon fechado pela tradução do Jerônimo e o latim como língua sagrada. O latim como língua sagrada. Uma invenção, se não uma perversão, do cristianismo ocidental, um desvio, né, de transformar o latim numa língua sagrada. Tanto é que a missa era sempre em latim. E essa coisa, gente, só foi acabar agora no Vaticano II, em 1958 a 1965. Quer dizer, a missa em latim por causa dessa radicalização ou absolutização de uma versão em latim, da missa em latim, do ensino em latim, da teologia em latim. O latim foi o padrão da língua, somente quebrado com a tradução de Lutero da Bíblia para o alemão, no século XVI, para vocês verem a importância disso, né? Então, Lutero, quando traduz a Bíblia para o alemão, ele rejeita, ele recusa os deuterocanônicos, ele chama os deuterocanônicos de apócrifos, tá bom? E Lutero também estabelece um cânon meio dele, sabe? Da Bíblia de Lutero, Bíblia luterana, né? E ele colocou os livros de Hebreus, Tiago, Judas e Apocalipse no final do cânon. Ele mudou a ordem, né? E falou assim: esses livros não expressam com clareza a mensagem central da Bíblia, não conduziam a Cristo, e chegou a chamar Tiago de a Epístola de Palha. Depois ele parece que fez uma revisão, um upgrade dessa afirmação que ele fez. Isso mostra para nós que a relação que Lutero tinha com a Bíblia é a de alguém que está com uma cabeça ainda medieval, passando por uma lógica mais moderna, né? Quer dizer, ele vai nos originais, traduz para o alemão, refunda a língua alemã a partir dessa tradução, recusa os livros deuterocanônicos, aqueles livros a mais, né? Chama eles de apócrifos, e a reação da Igreja Católica foi, no Concílio de Trento, dizer: existe a Bíblia protestante e a Bíblia católica. E a Bíblia católica é baseada na Vulgata e com os livros deuterocanônicos. Essa disputa de Bíblia católica e Bíblia protestante atravessou a história do cristianismo ocidental até hoje, né? Inclusive, se a gente falar da história das missões modernas, tanto católicas como protestantes, há um permanente conflito entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica, né? Isso nos legou, então, uma visão negativa e uma visão assim de recusa, de aproximação dos chamados livros deuterocanônicos, confundidos e chamados como apócrifos, não inspirados, tá? E talvez o nosso curso aqui sirva para a gente rever um pouco essa atitude, um pouco, às vezes, até intolerante, né? Assim, às vezes é radical, tá? Então, é muito importante a gente ver, ter esse panorama de que o cânon
nunca foi nunca foi um consenso, né, no cristianismo. E o que a gente pensa que hoje está muito bem estabelecido foi um processo de disputa teológica e também territorial e política durante boa parte do tempo. Isso não tira o mérito e a realidade de que as escrituras sagradas, ou seja, a Bíblia, sempre foi um instrumento, né, um artefato central na prática cristã, na espiritualidade cristã, que fugia, escapava desse controle, tanto da teologia oficial, escapava também dessas disputas. O uso que as comunidades simples faziam, que as pessoas faziam da Bíblia, era diferente daqueles que os sacerdotes, que os mosteiros, que os profissionais intelectuais faziam da teologia e da escritura. Tá? Nesse slide aqui, eu quero sintetizar as leituras diferentes do que seja o cânon, tá bom? Bíblico. E aí eu quero saber como é que vocês veem isso também, é um ponto aqui para a gente discutir. Então, na visão católica romana, pensando católica romana ocidental, o Papa, o Vaticano, aquele negócio todo, os cardeais, o cânon seria uma coleção reconhecida pela Igreja, pela tradição e pelos concílios como inspirados ou inspirada, né, com livros inspirados. Uma coleção reunindo escritos inspirados, deuterocanônicos, somente interpretada pelo magistério da Igreja. Essa é a visão clássica da Igreja Católica, eu diria até o Vaticano II, até a Teologia da Libertação, tá bom? Que, primeiro, a Bíblia, o cânon bíblico, não está acima da tradição. Está numa relação de paridade ou até mesmo de inferioridade, porque aquilo que a tradição, os concílios, o magistério da Igreja, o Papa, na sua infalibilidade, decidem é acima daquilo que o texto canônico pode dizer. Por quê? Porque esses concílios, essa tradição, carrega um peso, um significado de sagrado, de inspirado, de divino. É uma continuidade daquilo que Jesus e os apóstolos começaram a fazer. Então, essa é a lógica católica romana, um pouco tipificada, né? Um pouco pasteurizada aqui, porque o catolicismo do Vaticano II para cá ele mudou o eixo, tá bom? As comunidades católicas começaram a ler a Bíblia, começaram a interpretar a Bíblia. As comunidades eclesiais de base, por exemplo, fazem leitura popular da Bíblia. Isso mudou essa configuração que foi muito rígida desde o Concílio de Trento, né, passando pelo Concílio Vaticano I, no final do século XIX, e terminando, entre aspas, até o Concílio Vaticano II. Tem muita gente católica né, conservadora, que vai por essa via aqui. Na visão protestante, em geral, a tradição reformada, luterana, calvinista, anabatista, né, anglicana, né, o cânon bíblico é formado por uma coleção de livros inspirados que formam a Bíblia como palavra de Deus. Essa Bíblia, palavra de Deus, é a única autoridade quanto à verdade doutrinária acima, está a diferença aqui com a Igreja Católica, acima da tradição e única regra de fé e prática para os cristãos, tendo Jesus Cristo como mensagem central. Isso aqui, vamos dizer assim, é a clássica interpretação, compreensão dos reformadores, né? Com poucas nuances de diferenças, Calvino, Lutero, Melanchthon, Zwinglio, né, e outros reformadores posteriores. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a única autoridade para se chegar à verdade com relação à fé, né, e ela está acima da tradição. Essa foi a mudança de eixo, né? A mudança de chave, melhor dizendo, que a Reforma Protestante fez. Sola Scriptura. Somente a Escritura. Não a tradição, não os concílios, não o Papa, e não o magistério eclesiástico. Recentemente, e essa foi uma discussão que fizemos semana passada, né? A visão evangélica fundamentalista, sobretudo estadunidense, né? Ela estabelece que o cânon, e nós fomos formados nessa concepção, né? Infeliz. O cânon é uma coleção fechada e encerrada,
de livros inspirados verbalmente por Deus. Isso nunca aconteceu em termos de concepção de cânon de inspiração de texto bíblico. Então, uma coleção fechada e encerrada de livros inspirados verbalmente por Deus, e é o autor da palavra, da sua palavra, a palavra de Deus, escrita. Ele ditou o negócio. Excluindo-se o quê? Os livros apócrifos da Igreja Católica. E essa Bíblia, inspirada, a palavra de Deus, ela transmite a verdade absoluta e final sobre Deus e sua revelação, literalmente. Essa aqui é uma visão clássica, assim, fundamentalista do que seja a Bíblia, tá bom? Eu diria para vocês uma aberração. Eu coloquei aqui, para encerrar, o que seria uma visão pós-evangélica, ou pós-protestante, ou proto-protestante, ou uma visão ICT da Bíblia. Isso aqui não é nada de dogmatismo, mas é para a gente conversar. O cânon bíblico, a Bíblia, seria a coleção de textos sagrados escritos por pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, dentro de contextos históricos, culturais, literários e sociais, em diálogo com outras literaturas reconhecidas como sagradas e com outras tradições cristãs e religiosas. Né? É uma provocação para a gente pensar. Tá? Então, a ideia de cânon, mais ou menos historicamente, teologicamente, eu tentei colocar de maneira até superficial aqui para a gente, mas com uma introdução necessária para a gente agora ler esses textos chamados apócrifos pelos protestantes, mas são chamados deuterocanônicos pelos católicos. Tá legal? E, lembrando da pergunta do Robert Val semana passada, né, sobre a Bíblia em português, quer dizer, a tradução, a coisa que Lutero fez de traduzir a Bíblia do original para o alemão, isso foi revolucionário, porque isso abriu assim a porta, né, as portas para que as outras línguas também recebessem as escrituras nas suas próprias traduções, suas próprias versões. E João Ferreira de Almeida, que foi um pastor reformado, que se converteu adolescente, né, ao protestantismo reformado, com influência holandesa, foi missionário nas Índias Ocidentais. Ele, então, começou a traduzir a Bíblia e traduziu todo o Novo Testamento em 1691. Né? Ele já tinha traduzido o Pentateuco, os Salmos e outros livros do Velho Testamento quando ele faleceu em 1691. Mas essa tradução de João Ferreira de Almeida se tornou, então, a matriz para as Bíblias em português. Né? Para as Bíblias em português. Ele também foi missionário entre comunidade de portugueses fora de Portugal, porque ele não podia entrar em Portugal, senão a Inquisição ia pegar ele, né? A Igreja Católica. E essa tradução dele foi muito importante. Né? Tanto é que existem edições da Bíblia que falam assim, tradução de acordo com João Ferreira de Almeida, segundo os melhores textos no hebraico, aramaico e grego. Tá? Isso substitui, ou concorreu com a tradução lá do latim, lá da Vulgata, porque em Portugal se usava a Vulgata, se lia só a Vulgata. Né? E como eu falei semana passada, dentro de certos círculos intelectuais de mosteiros, de ordens religiosas, se fazia traduções para o português, mas não de maneira popularizada. Uma outra versão em português, além de João Ferreira de Almeida, que não entrou em Portugal, essa versão, porque ela, claro, ela foi proibida, né? Foi feita por um padre chamado Antônio Pereira de Figueiredo, que esse sim traduziu toda a Bíblia do latim, da Vulgata, para o português. Qual é a diferença das duas traduções? É que João Ferreira de Almeida traduz dos originais. E o Antônio Pereira de Figueiredo traduz do latim. Né? Então, é a tradução de uma tradução. E isso cria uma série de problemas, mas foi também uma versão muito importante para a popularização da Bíblia na língua portuguesa em Portugal católico. Ok? Em Portugal católico. E missionários protestantes, quando foram para Portugal, né, para evangelizarem os portugueses, se valiam da tradução de Figueiredo para
convencer os portugueses da propaganda evangélica protestante. Então, aí está uma edição de 1791, de Antônio Pereira de Figueiredo, é o primeiro tomo, que contém somente o Gênesis, e vejam que é uma edição feita na Régia Oficina Tipográfica, ou seja, final do século XVIII, né, o período pós-pombalino, período pombalino, a monarquia, né, quer dizer, a oficina oficial do rei, é quem publica a Bíblia. Né? A Igreja Católica está ligada ao Estado, então, ao regime do padroado. Então, a Bíblia é editada a partir das oficinas tipográficas do rei. Né? Então, foi uma digressão, mas que ajuda a gente a pensar que a Bíblia é um livro dinâmico, né? Inclusive na própria língua portuguesa, na nossa tradição, sempre sujeita a disputas, a tensões, a conflitos. A ideia de cânon, né, mais ou menos definida, né, hoje, nunca foi consensual. Tá bom? No século XVIII, no século XIX, essa discussão sobre o cânon foi reaberta pela teologia contemporânea, tá bom? Para se redefinir, para definir o que é inspirado, o que não é inspirado, e a reação a uma crítica, a uma pesquisa, a uma compreensão da Bíblia de maneira mais dinâmica, histórica, cultural, foi justamente o fundamentalismo teológico que tentou fechar questão, né, e tornar a Bíblia um livro fechado, hermético. Né? Um texto cativo a uma teologia, a uma dogmática, coisa que as Escrituras nunca foram. Nunca foram. Na sua experiência, né, na experiência dinâmica das comunidades, das igrejas, das lideranças. Né? Então, é algo assim que a gente precisa, ao mesmo tempo, ter, por um lado, né, ter uma visão crítica, mas, por outro lado, ver como é que o tempo, as escrituras sagradas, os cânones sobreviveram à própria igreja, sobreviveram aos próprios às próprias tentativas de controle do texto, ou dos textos, dos escritos sagrados. Né? E eu acho que esse processo é mais divino, e se nós temos hoje palavra de Deus, inclusive escrita, dentre outras modalidades do que a gente pode chamar de palavra de Deus, né? Nós devemos isso à dinâmica do Espírito na história. Bom, então eu fico por aqui, a gente pode conversar um pouco mais, espero que tenha sido claro assim, para a gente conversar. Devolvo aí para a Selma. Opa! E aí, claríssimo, assim, né, a organização e a linha de tempo, né, que faz a gente entender muita coisa. Que assim, expressões, atitudes, né, diante do texto, e a, o aspecto da hermetização, né, do livro se tornar um livro estático, fechado, enfim. Muito, 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 muito interessante entender tudo isso. Eu queria tirar uma dúvida, fazer uma provocação ao Sim, Gabriel. pastor Lindon, professor querido. Eu tive uma aula com o Longini, eu acho que você conhece, professor, Conheço muito. né, que é Uma pastor da figura. Presbiteriana. É. Ele falou que, por exemplo, Lutero, na Reforma, ele optou pela nobreza, que aí ele recebeu o apoio dos príncipes, enquanto Thomas Mutz e os anabatistas, eles optaram pelos camponeses, que eram os trabalhadores rurais. Aí, no final dessa fala dele, ele falou assim dos pecados de Lutero, que não é muito comentado no meio protestante nem evangélico, né? Uhum. Ele é muito endeusado, assim, Lutero, o reformador. E aí ele ressaltou que ele denominou três pecados, assim. Eu queria saber se isso é verdade e se isso foi o que, por exemplo, deu fundamento para Lutero
não querer botar o livro de Tiago, a carta de Tiago, nesse cano aí protestante. Aí ele disse que Lutero perseguiu os judeus, incendiou sinagogas e não aceitou o movimento rebelde de Thomas Mann e condenou e, tipo assim, matou vários camponeses, né? Então, isso eu fiquei bem chocado quando ele falou isso. Aí eu queria saber, Lindo, assim, é, se a veracidade disso, historicamente, né, como você trouxe, até porque eu estou até numa faculdade luterana na EFS, entendeu? E se isso realmente justifica, por exemplo, essa decisão de Lutero de não querer incluir a epístola de Tiago, porque fala muito de ajudar os pobres, viúvas, órfãos, Uhum. aquela coisa toda, né? Essa é a minha dúvida. Muito bom. Seria uma outra aula. É, o Roberval, Lutero é um homem da sua época, né? A gente precisa compreender os sujeitos nos limites do seu tempo, né? Ninguém está além do seu tempo. Até uma frase de um filósofo, não sei se foi Hegel, que falou que nós nos parecemos mais com a nossa época do que com os nossos pais, né? Então, Lutero é muito a cabeça de um mundo que está em transição, um mundo que está acabando e um outro que está surgindo, né? Ele teve muitos pecados, não mais do que nós. Ele realmente, ele realmente, ele justificou o massacre dos camponeses, né? Porque a Reforma Protestante ela foi lida, relida, reinterpretada pelos camponeses, pelos anabatistas, em que uma das suas lideranças era Thomas Wintzer, junto com Karlstadt e outras lideranças populares, místicas, né? Muito fervorosas. Os anabatistas começaram a ler a Bíblia tinha sido traduzida por Lutero, e começaram a ler a Bíblia a partir dos olhares que eles tinham como camponeses. E para eles, o reino de Deus deveria ser estabelecido como? Invertendo a ordem medieval, a nobreza proprietária das terras. Deus deu terra para todo mundo, então vamos tirar as terras da nobreza. Quando chegou nesse momento da revolução armada, da briga, Lutero justificou, não, Deus é um Deus de ordem. Okay? Então, na teologia de Lutero, ainda meio medieval, revolução era uma coisa que não poderia caber. E ele, no primeiro momento, ele justifica o massacre dos camponeses. Alguns chegam a dizer que foram 100 mil camponeses anabatistas que foram trucidados, mortos. E depois ele repensa o que ele chegou a fazer, né? Ele também teve posturas antissemitistas, né? Anti-judeus, que era algo, vamos dizer assim, do senso comum de ser cristão naquele momento, né? Lutero é uma figura, assim, são vários Luteros, tá bom? Vários Luteros. Eu acho que tem o Lutero dos camponeses, tem o Lutero bonachão, né? O Lutero que se sentava no café da manhã com seus alunos de teologia e começava a tomar, né, comer, beber cerveja, falar piada, né, e conversava durante o dia todo sobre teologia. Esses alunos começaram a anotar o que Lutero falava, inclusive seus palavrões. Conversas em torno da mesa. É uma obra fantástica para ser lida. Lutero é um cara, né? Então, são vários Luteros. Para mim, ele é responsável por uma visão de mundo que legitimava ainda a nobreza, né? Se, por um lado, a reforma luterana, que ele, né, foi um vértice importante, mudou o cenário do mundo, foi, né, reformador, mas quando chegou no nível, no âmbito de uma revolução social de classe, ele assumiu a postura de classe ao lado da nobreza, como Calvino fez também. Como Calvino Eu fez ia também. perguntar sobre Calvino. Calvino fez a opção pela burguesia ascendente, pela classe de comerciantes. Lutero ainda tem a lógica, né, medieval ainda de uma aristocracia, de uma nobreza, né? Quer dizer, Deus governa o mundo
em duas esferas de administração, de reino: a igreja e o Estado. Tá bom? Essa é a mesma lógica de